Suas manhãs de sábado, vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Oxe Moleque. Oxe Moleque. Bom dia, sou Nádia Medeiros e hoje trazemos para você mais uma programação do Oxe Moleque aqui na Rádio Calheta 98,5. Bom dia, Solange, bom dia, André. Hoje continuaremos aqui com o assunto, né, sobre Palestina, as questões palestinas, direitos humanos e o papel da mulher. Então, por favor, interaja conosco através do nosso Facebook, Oxe Moleque, deixando aí seu comentário, sua participação. Faça esse programa ser seu também. Bom dia, Solange. Bom dia, Nádia. Bom dia, André. Seja bem-vindo mais uma vez. A nossa querida Emily. Hoje, quem tá vendo a gente vai sentir a falta de Paulinha, né? Mas sábado ela estará com a gente novamente, né? Exato, né? E estamos aqui, para quem não se recorda, né? André é jornalista e estará abordando o tema aqui conosco, dando continuidade ao tema, fechando o assunto, que na outra programação o tempo foi bem curtinho e a história é muito grande e a gente tem muito a compartilhar com o nosso querido aqui, André. Bom dia, André. Bom dia novamente, bom dia, Paulinha, onde você estiver. Bom, vamos lá. Vamos lá, André. Diga aí a sua formação novamente. Para quem... Formação em comunicação social, né? Habilitação rádio e TV na UFPE, habilitação em jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. Eu fiz especialização em administração pública dos órgãos do Judiciário e Ministério Público. E eu atuo como analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Bom, para dar continuidade ao tema, né? Você poderia fazer um breve resumo, né, das questões da Palestina? Sim, a gente no programa passado chegou até mais ou menos a Nakba, a partilha Nakba, né? Antes eu queria aqui registrar minha solidariedade às mais, hoje nesse final de semana, né? A gente vai chegar a mais de 120 mil mortes por Covid-19 notificadas, né? Porque se levar em conta a subnotificação, são mais mortes com certeza, né? Sim. A gente não tem esses dados oficiais, infelizmente, e a gente quer registrar essa solidariedade a todas as famílias vítimas, porque a gente não pode, como eu sempre digo, perder nossa sensibilidade. Exato, né? E é por isso que o programa Oxe Moleque também está aqui, né? Inteirado, sempre antenado e está sempre equipado com nossos EPI. Inclusive agora a gente inaugurando pelo segundo, né, encontro com as nossas máscaras próprias, né? Personalizada. A utilização do álcool em gel, lavando sempre as mãos, né? O uso do álcool, caso seja necessário, e evitar realmente sair, porque estamos lidando, né, com um vírus invisível e que a gente não pode estar vacilando, né, com os cuidados. Exatamente. Então agora a gente, voltando ao nosso tema proposto, a gente viu no programa passado até o início da partilha pela ONU da Palestina e a Nakba, palavra árabe que significa catástrofe. Aí só para resumir o que é que a gente viu, para contextualizar as pessoas que não assistiram, não acompanharam pelo Facebook, não nos ouviram através da sintonia da Rádio Calheta FM. A história da questão palestina é a história de um povo vinculado a uma terra, o povo palestino. Se a gente for buscar 6 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, a gente vai identificar o povo cananeu, o povo filisteu. Aí eu falo, né, fala assim, Palestina, né, pode ser a origem do nome Palestina, terra palestina. Esse local estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista marítimo, do ponto de vista da geopolítica, ele foi dominado ao longo dos séculos e séculos por assírios, babilônios, persas, romanos. Aí a gente se lembra no Império Romano, em Belém, na Palestina, nasceu nosso libertador Jesus Cristo, ou pelo menos para nós, pessoas cristãs, não é?
Durante o Império Turco Otomano, 400 anos de dominação, foi um período em que palestinos e palestinas, cristãos, muçulmanos e judeus viviam em harmonia, não existia conflito, não existia disputa e a terra assim sempre dominada, né? Com o surgimento do movimento sionista, que aí foi o ponto mais importante que a gente tratou no programa passado, ou seja, um movimento que pretendia criar um lar nacional para o povo judeu, não o povo hebreu, o povo judeu na Palestina, uma terra que já tinha seu povo, não é? Aí a gente viu que esse movimento ele cresce, tem o apoio de Inglaterra e da França, principalmente da Inglaterra, tem o acordo Sykes-Picot, que eu não vou especificar aqui, mas já a Declaração Balfour, do ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, dá a possibilidade de criação deste lar nacional para o povo judeu na Palestina, sem consultar os palestinos que lá viviam. É uma potência imperialista, a Inglaterra, decidindo o destino de um povo. Ao descobrir o povo palestino, começa a se insurgir. O mandato britânico, com a derrota do Império Turco Otomano e da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico assume o controle da Palestina. Ali, já na década de 1930 em diante, ele sufoca essa revolução palestina, essa insurreição palestina. Ocorre uma grande migração de judeus, não necessariamente de origem hebraica, né, dos hebreus do Antigo Testamento, digamos assim. Judeus que viviam na Europa Oriental, viviam em países como Polônia, como as próprias repúblicas soviéticas, vão sendo migrados para a Palestina. Aí a gente chega aí no ponto, a gente falou da partilha, as tensões crescem, os judeus egressos da Europa, eles já chegam militarizados, eles chegam armados, eles chegam criando grupos paramilitares, que a gente hoje chamaria de milícias, grupos terroristas, promovem o terror na Palestina. O mandato britânico resolve deixar, né, abdicar não conseguia mais controlar isso. A origem do terrorismo então vem aí desses grupos judeus paramilitares, né, externos, Irgun, Haganah. Como solução pós Segunda Guerra, e a Segunda Guerra tem um contexto de violação dos direitos humanos, resolve-se na ONU, que é a antiga Liga das Nações, fazer a partilha da Palestina, dividir a Palestina em 2 estados. A ONU, inicialmente, assim, foram 33 votos a favor, porque não eram todos os países que faziam parte do Conselho da ONU, enfim, da Assembleia Geral da ONU. Essa divisão da Palestina é absolutamente injusta. 57% do território fica para Israel e 43% para a Palestina. E aí acontece também uma coisa sui generis. Por exemplo, a cidade de Nazaré fica para Israel, e até hoje, se você for visitar a Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou a Maria que ela seria inseminada pelo Espírito Santo, né? Se você visitar Nazaré, lá só tem Palestina e Palestina morando lá, dentro de Israel. E aí, assim, a gente precisa de calma para poder explicar. O justo seria 50%? O justo, o que acontecia historicamente é que os judeus que viviam na Palestina viviam em paz, né? Porque precisava dessa divisão. Mas assim, dividir, mas a população palestina em 47, mais ou menos em 48, era 1,5 milhão de habitantes. A população, os egressos da Europa, judeus, eram em torno de 650 mil. Ou seja, se você for fazer fração, aí a gente não chega a um denominador comum, né? Ainda hoje, muita gente defende o retorno da solução de um Estado único, onde as pessoas vivam harmonicamente. É a ideia que eu falei até na semana passada, no programa passado, de um mundo sem fronteiras. Eu não tenho que ficar me dividindo. Nós somos pessoas humanas.
não importa qual seja a nossa origem, a nossa cor, o nosso gênero, né? A nossa orientação sexual. O que é isso? Nós somos criaturas, né? Feitas imagens e semelhanças de uma divindade sagrada, para quem crê Essa assim, né? divisão surgiu com a resolução 81, não é A isso? 81 partilha a ONU. A partilha da ONU ocorre com a resolução 181. Aí a gente vai entrar na Nakba, que é a catástrofe, que é quando começa o martírio do povo palestino. E aí é o tema do nosso programa de hoje, que é direitos humanos. Direitos humanos. Por quê? Porque com a Nakba, com a catástrofe, com a autoproclamação do Estado de Israel, 750 mil palestinos, a partir dos massacres nas 531 vilas, vilarejos, aldeias palestinas. Massacre por quê? Porque você tem um exército já, a Força de Segurança de Israel, já é um exército armado promovendo o terror na Palestina. Isso a gente falou no programa passado, o plano Dalet, revelado pelo historiador israelense Ilan Pappé no livro A Limpeza Étnica da Palestina. Ali começa o martírio, o holocausto, né? O sofrimento do povo palestino, que aí a gente vai passar aqui nesse programa. Mas aí eu não vou falar disso agora, porque eu preciso concluir a história da questão para a gente tratar especificamente dos direitos humanos e do papel da mulher, que é o que a gente está querendo enfocar hoje, já que o nosso programa Oxe Mulher Oxe Mulher, exatamente. É um programa que tenta resgatar esse papel da mulher na sociedade, né? Aí vamos lá, partilha, catástrofe palestina. Na década de 60 surge a Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, um egípcio, que vem trazer essa luta pela libertação da Palestina. Em 67 tem um episódio chamado Guerra dos 6 Dias, em que Israel, a guerra assim, ele vai controlar, a partir dali ocupar as colinas de Golã, o Monte Sinai, ou seja, não é com Egito e Síria também, não é mais só com a Palestina, e ele vai ocupar o território que na divisa da ONU, na partilha da ONU, seria exclusivamente palestino. Então você está com palestinos vivendo dentro de Israel e Israel ocupando militarmente a Palestina, controlando a partir de 1967. Aí é preciso que a resistência palestina ela comece a agir de forma mais enfática. E aí ela passa a partir de ações também militares, ela passa a mostrar ao mundo que existe um sofrimento de um povo naquela região. Na década de 80, aí eu estou assim, fazendo breves enxertos, porque não dá pra gente contar com detalhes toda a história. Isso, né? Considerando que o tema é muito rico aí. E a gente tem assunto importante para tratar da questão do vício no cigarro hoje também, não é? Também, então isso. Pronto, então vamos escorrer com o assunto. Então, na década de 80, o mundo começa ainda a enxergar mais a questão palestina quando ocorre a primeira intifada. O que é que significa intifada? Levante de pedras. Crianças, mulheres, pessoas idosas, a população civil começa a enfrentar os tanques israelenses, o exército israelense com quê? Com pedras, com paus. Lembra Canudos aqui, né? Sim. A história se repete. Em toda a ideia do paralelismo cultural, né? Aí o mundo começa a enxergar. Vamos dar prosseguimento a essa história de uma forma muito breve, um resumo, né? Em 88, Yasser Arafat, na ONU, porque aí a gente tem que entender que até ali a comunidade palestina defendia o retorno da Palestina original, aquela Palestina em que todas as religiões viviam harmonicamente, judeus, como era ao longo de 1988 anos, como seria. Sim. Em 88, em discurso histórico, em discurso simbólico, em discurso emblemático na ONU, na Assembleia das Nações Unidas, Yasser Arafat, uma guinada na história da questão palestina, na história da percepção do povo palestino, no movimento de tentar solucionar a situação, reconhece, é a primeira vez que reconhece a possibilidade de 2 estados.
Ou seja, não, Israel, tá bom, vamos fazer o seguinte: Israel fica com as fronteiras antes de 67, não é os 22% não, com a Guerra dos 6 Dias só sobrou 22% do território para o povo palestino. 22%? Só 22%. Só diminuindo, né? Aí assim, a ideia seria essa: 57% vocês ficam, tá bom? E a gente fica com o nosso estado aqui com 43%. Vamos lá e a gente vamos acabar com essa situação, porque não dá para o nosso povo viver assim nessa ocupação não, né? Tudo bem. 93, vamos dar um pulo, dar mais um salto. Acordo de Paz de Oslo. Acordo de Paz para estadunidense e inglês ver. No Acordo de Paz, a gente precisava pensar que, de um lado, estava o povo palestino com sua representação, o LP Arafat, com direito a partir da história nesta terra. E do outro lado, Israel. Qual era a justificativa de negociar e ter direito à sua terra? Um livro sagrado de uma religião. E aí, se a gente for pesar, a gente vai perceber que quem tem mais o direito legitimamente é o povo palestino. Mas, enfim, foi feito o acordo. Mas foi acordo para estadunidense e inglês ver. Por quê? Porque Israel não segue os protocolos. Já nessa época eram muitas colônias israelenses dentro daqueles 22% do território. Vamos lá. Faixa de Gaza e Cisjordânia. Cisjordânia fica Belém, Jerusalém, né, que são separadinhas, né? Dentro desses territórios ocupados, em que Israel está lá dentro militarmente, os soldados estão lá dentro, a gente precisa entender dessa forma. Israel começa a construir colônias, assentamentos judaicos dentro da Palestina. Nos acordos de paz de 93, Israel se comprometeu a retirar essas colônias. Isso não aconteceu. A sociedade israelense reage ao acordo de paz, não queria já acordo de paz com a Palestina, queria continuar ocupando. Isaac Rabin, que foi o representante de Israel no acordo, é assassinado em 95. As tensões voltam a acontecer de forma mais grave, e aí a gente entra nos anos 2000. Ariel Sharon é eleito com um discurso de extrema-direita, de eliminação do povo palestino. Isso que mais ou menos aqui a gente também percebe no nosso dia a dia, na nossa política, né? Eliminação de minorias e por aí vai, né? Com esse discurso de segurança, de armamento, de violência, a sociedade israelense elege ele primeiro-ministro, e aí ele tem episódios de violação de espaço sagrado, como a esplanada das mesquitas, lá em Jerusalém. Em Gaza, Israel passa a adotar uma política. Aí em Gaza ele retira as colônias para poder fazer essa política que hoje assim constrange o mundo inteiro. A comunidade internacional, a opinião pública mundial hoje é contra a política genocida, a necropolítica que o Estado de Israel promove a partir do que acontece em Gaza. A faixa de Gaza, aquele enclave estreito ali onde vive 1,5 milhão de pessoas, onde Desmond Tutu e Nelson Mandela compararam com os bantustões africanos. Em Gaza, Israel, 2004, 2008, 2009, 2012, 2014, além do cotidiano do dia a dia da violência, promove lá massacres, né? Usa os caças e você imagine que as crianças elas sofrem problemas psicológicos porque você vive numa qualidade que o tempo inteiro você está sendo bombardeada. A gente pensar que em 2014 foram 2.000 mortos palestinos, né? Na faixa de Gaza há um movimento de resistência forte que surge, o Hamas, partido político, que aí no Ocidente é um grupo, não, é um partido político eleito pela população. Ele assume o controle da faixa de Gaza, eleito pelo povo, e aí passa a ter um movimento mais firme de resistência à ocupação israelense. Mas, infelizmente, as forças desproporcionais entre Israel e a Palestina ocorrem massacres sucessivos em Gaza. Aí deixa eu pontuar que até em 2012, eu estou resumindo assim a história para a gente tratar das outras questões. Em 2012, a Palestina é alçada à condição de Estado observador da ONU, porque a comunidade internacional também começa a cada vez mais enxergar o drama do povo palestino, né, o martírio do povo palestino que está acontecendo na Palestina, que é aqueles bombardeios frequentes, né, o sofrimento das crianças, das mulheres, né,
essa violação constante dos direitos humanos. E aí, em 2012, a Palestina é alçada à condição de Estado observador da ONU. A gente poderia falar também de situações que acontecem paralelas. Por exemplo, Gaza, ela se transforma nesse grande campo de concentração, e ela passa a receber muita ajuda humanitária exterior. Tem um episódio da Flotilha da Liberdade, que vem da Turquia, vários navios levando mantimentos, né? 7.500 toneladas de mantimentos. E aí, ao se aproximar lá da faixa de Gaza, a marinha israelense atila e mata esses ativistas, né? Assim, são o exemplo da grande marcha pelo retorno. E aí a gente precisa falar do direito. Quero dizer assim, nesse período onde se fala muito em religião, de Deus, como pode, né? Onde a presença de Deus deveria ser mais ali, essa questão da religião é onde mais ocorre ataques de respeito a direitos humanos, né? Isso, eu acho que assim, há uma ausência de humanidade em toda a humanidade. Sim. E a gente ainda está tentando descobrir onde foi que essa semana foi uma semana exemplificativa disso que a gente está conversando, né? A gente teve o caso de uma menina desde os 6 anos de idade sendo estuprada pelo tio, grávida aos 10 anos. E o que é que as lideranças religiosas foram fazer? Foram lá cometer aquela atrocidade, chamando a menina de assassina. Inverteram o caso, né? É uma inversão de valores, né? São essas as lideranças religiosas que a gente tem. O pastor Everaldo ontem foi preso, né? Aí Silas Malafaia já foi. Enfim, a gente está tendo uma inversão de valores, uma ausência. A gente não consegue ainda perceber onde foi que a humanidade se desumanizou-se. Porque quando Jesus resolveu vir à Terra aqui para experimentar essa coisa de ser humano, ele queria mostrar pra gente que essa é a maior dádiva da vida, é você poder ter esse contato, viver assim, sentir pele a pele, ser humano, ser gente. Respeitar o outro, né? Sim. Amor, né? Aí assim, e o mais incrível é que a religião, religião, o termo religare, é uma religação com o divino, esse divino que desceu, e veio dizer, não, o melhor é ser humano, e é a religião que está, assim, apontando caminhos não. A religião deveria apontar caminhos, mas as pessoas que fazem religião, por isso, minha gente, tenham muita atenção, muito cuidado com as lideranças, o que elas estão dizendo na igreja, né? Inclusive a questão palestina, né? Várias igrejas, por conta do sionismo cristão, que eu acho que eu falei no programa passado, contam uma história diferente do que a histórica verdade da questão palestina. É preciso que se diga. Agora, só uma vírgula, Nádia e Solange, eu queria dizer que no seio do movimento cristão, a gente tem exemplos de pessoas ensinando. Exemplares, né? Das igrejas evangélicas, pastor Ariovaldo Ramos, pastor Batista, Assembleia de Deus, né? Pastor Batista Elirequivitz, pastor Elivete de Ribeiro, que eu conheço aqui, da Igreja Batista de Butrins, pastora Rome Maria Benck, reverendo Caio Fábio, que aliás tem um livro que eu li dele, O Caminho do Fogo, que ele pergunta: quando foi que na sua igreja anunciaram a mensagem da cruz? A mensagem de que nós devamos carregar nossa cruz, que nós devemos entregar nossa vida em favor de outros. Quando foi a última vez? Porque as igrejas, parcela delas, estão se perdendo pelo caminho. Aí vamos lá fechar só essa questão, esse resuminho histórico. Deixa eu só ver aqui que tem alguém na live aqui. Né? Tem vários. Exato, pode ver aí, Sol? Posso. Tem aqui a nossa querida Manina Guiar, né? Que ela já fez aqui, ó. Bom dia, André Fresh. Bom dia, tão linda, Solange, Nádia. Importante comunidade para a gente compreender a história sobre o território e o povo palestino. Também a Piti Adelfon também tá vendo a gente. A Manina Guiar continua aqui. Eu também sinto falta de todos vocês. Foi a Paulinha que tá aí. Mesmo onde ela está, ela tá vendo a gente. Ela tá online hoje. E mandou um cheiro aí para o nosso amigo André. Quando a fé passa a ser titulada pelas instituições religiosas,
foi um dos preceitos do amor e do perdão. Isso, né? Temos também a Aline Melo, lá de São Paulo, né? Porque com a internet a gente consegue, né, ser um programa sem fronteiras, né? Sem dúvida. E seu tema nos traz, assim, engrandece, né? Saber um pouco mais. E que bom ter você como jornalista e filho de pais palestinos, né? Então, pra gente é um enorme prazer ter aqui. O José você Fernando conosco, também né? tá por aqui, viu? Dando bom dia pra gente. Bom dia. A Nana também. Nana, um cheiro pra você. Bom dia, paz e bem. Obrigada a todos que estão aí vendo a gente. Exato. pela Ângela live. Ferreira, bom Isso, dia. Ângela. Bom dia, Ângela. Bom, pode continuar, André. Sim, aí só pra gente fechar essa questão do resumo, eu inclusive já olhei a hora, né? Já se andando tô um bocado. Eu digo uma coisa, não façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu prometi ser conciso, mas não foi, né? Assim, hoje, né, o cenário, a gente teve esse acordo chamado por Trump e Netanyahu de acordo do século, que É um acordo de paz? é um acordo proposto por eles. Tanto é que a Palestina, a Autoridade Nacional Palestina, se retira desse acordo. Diz, oxe, dá licença. Aliás, o mundo rejeita esse acordo. Querendo levar Jerusalém, transformar Jerusalém em capital de Israel, que Jerusalém, a gente falou no programa passado, acho, do status de Jerusalém. Jerusalém, ela é um local sagrado para as 3 religiões monoteístas. Muçulmanismo, cristianismo e judaísmo. As 3 têm, o cristianismo, eu estive lá na igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado, onde foi sepultado. Para os muçulmanos e as muçulmanas, a mesquita de Al-Aqsa, lá chamada das mesquitas, você tem Al-Aqsa, aquela cúpula dourada, assim, linda imagem simbólica lá de Jerusalém, né? Vocês imaginem pessoalmente você ter aquela essa é uma grande emoção, né, André? É muito bonita a imagem e a emoção de estar no local onde supostamente Jesus foi crucificado e sepultado, assim, você se arrepia, vive aqueles momentos todos, Não, né? eu aqui já estou, né? Porque a gente viaja no tempo enquanto você fala, né? Sim, sem dúvida. Aí ali, na Mesquita de Al-Aqsa, Maomé, o profeta Muhammad, ele ascendeu aos céus. É por isso que é sagrado para a religião muçulmana. E para a religião judaica é o Monte do Templo, né? Então, Jerusalém, pela ONU, na resolução 181, trata de Jerusalém como um status próprio, não é? Então não tem que ser capital. Não pode Israel e Trump e Netanyahu, com o apoio do presidente do governo brasileiro, que deu essa guinada na diplomacia, né? Que aí merece todas as críticas, porque o Brasil sempre teve a posição de conciliador. Mas esse governo é um governo que é do enfrentamento da violência, né? Disso tudo, então a gente não tem que esperar, né? E ele está caminhando lado a lado, né? Com o Trump, né? Com Trump, Netanyahu e o presidente aqui do Brasil, né? Enfim, aí esse acordo do século, o que é que ele objetiva? Transformar aquelas colônias que estão lá dentro da faixa de Gaza e da Cisjordânia, principalmente da Cisjordânia, né? Transformar oficialmente em Estado de Israel, ou seja, passaria o território palestino a ser 15%. Então, nesse momento, há uma revolta generalizada na população palestina, lógico, a gente não aceitou esse acordo, e a opinião pública mundial condenou essa proposta que o Brasil apoia, que é a vergonha internacional em todos os sentidos, né? Desmatando a Amazônia, desdenhando, assim, promovendo esse genocídio no Brasil. Enfim, a gente está num momento até triste do ponto de vista da política nacional, né, em relação à imagem internacional. Mas eu acho que a gente poderia partir. Vocês querem falar sobre a questão dos direitos humanos? Eu tenho uma história a questão dos direitos humanos para contar. Eu queria, assim, exemplificar, para a gente não ficar muito em questão histórica. O que acontece? Aí a gente está falando aqui que nós temos a Israel dentro dos territórios ocupados, por isso chama-se territórios ocupados, dentro da Palestina, ocupando aqueles territórios. Sim. Para um palestino se deslocar entre cidades da própria Palestina, Cisjordânia, por exemplo, Gaza, vamos pensar o seguinte: Gaza tá fechada, é uma prisão a céu aberto. Gaza, ninguém entra, ninguém sai, nem ajuda humanitária Israel não deixa que chegue, né? Imagine as pessoas que vivem lá. Em Gaza é a destruição constante. A gente da Aliança Palestina organizou um evento para enviar dinheiro para um cidadão lá que já teve a casa dele destruída 5 vezes. Nossa. Porque, assim, é violação, não tem direito à moradia. A energia em Gaza só dura 4 horas por dia.
4 horas. A água é contaminada, porque aí você mata lentamente as pessoas, né? É violação de direitos humanos. Assim, a gente não tem tempo aqui de falar. A gente sugere as pessoas para pesquisarem fontes seguras, Sim. não é? Nesse mundo de fake news, de desinformação, não é? De notícias falsas. A gente tem que buscar fontes seguras. Não deve ficar compartilhando em grupos de WhatsApp mentiras. Assim, eu faço parte de grupos que todo mundo faz aqui, que você, todo dia, você vê pessoas compartilhando coisas sabidamente inverídicas, né? Exatamente. A gente tem que ter um compromisso com a verdade, sabe? E aí você tem Israel ocupando a Palestina, e Israel tem postos de controle. Para eu sair de Belém para Jerusalém, vou dar um exemplo de cidades conhecidas, famosas. Eu, como palestino ou palestina, eu tenho que passar por esse posto de controle. E aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa precisando de atendimento hospitalar. De uma cidade de Ramallah para Belém, por exemplo. Se Israel está num dia que os soldados e as soldadas, né, todo cidadão, toda cidadã israelense é obrigada a prestar serviço militar. E aí são muito jovens. Tem um filme chamado Checkpoint, feito por um cineasta israelense, que aí mostra a realidade desses postos de controle. Porque o exército de Israel, o governo de Israel, autorizou as filmagens pensando que era pro lado deles. Aí o cineasta israelense denunciou como é que acontece as humilhações diárias de palestinos que tem que ficar horas e horas em postos de controle. Ele é vivo ainda, André? O cineasta é vivo. Depois disso, né? Assim, supostamente Yasser Arafat foi envenenado, mas tem situações que você não pode queimar arquivos não, né? Sim. Assim, tipo, esse Adriano aí da Nóbrega parece que foi... as pessoas suspeitam, né? Mas aí, posto de controle, tô dando um exemplo. Essa questão de deslocamento, aí você pode morrer se o posto estiver fechado, porque Israel que decide isso. Misericórdia. E aí eu vou contar um episódio que aconteceu num posto de controle. E você tá ansiosa para saber que é a sua história, viu? Um menino portador de necessidades especiais teve uma festa na escola onde estudava, né, lógico. E lá o pessoal fez bolo, uma surpresa. O menino, salvo engano, autista. E surdo-mudo. Quando ele tá voltando para casa, ele tem que passar, traz na mochila dele pedaços de bolos, brinquedos, as coisas que recebeu, né? Quando ele tá voltando para casa, ele tem que passar pelo posto de controle. Sim. Ele passa pelo posto e o soldado chama ele. Como ele era surdo-mudo, ele não escutou. E ele seguiu caminhando. Aí o soldado foi atrás dele, já de forma violenta, agrediu, arrancou a bolsa dele das costas e jogou no chão. Nessa hora, pense no sentimento de uma criança, de um adolescente. Aliás, falar em crianças e adolescentes, eu já falei que 2000 para cá, mais de 10 mil crianças foram presas e passaram meses e meses nas prisões israelenses. Ainda não. 10 mil crianças, jovens, adolescentes presos e presas. Sobre que Imagina. argumentos? Argumento que ele jogou pedra no soldado israelense. Ah, meu Deus. É esse o... Deve ter ferido alguém, né? Essa arma que palestinos e palestinas, que hoje é a população civil que faz isso, porque não dá, vocês imaginem viver sob ocupação durante 72 anos, estamos com 72 anos de Nakba, de catástrofe. Então, o menino pega, assim, revoltado quando o soldado jogou a bolsa dele no chão, possivelmente estava o bolo lá, machucou todinho, né? Aí ele pega a bolsa e corre pra cima do soldado, assim, revoltado, né? Pra dar tapa, alguma coisa assim. A soldada que estava lá também pós-controle grita. E ele, obviamente, não escuta. Aí ela atira e mata. Assim, aí a gente mata, enfim, eu vou ainda continuar. Mas vocês imaginem uma pessoa portadora de necessidades especiais no Brasil, na Palestina, em qualquer lugar do mundo, já passa por privações, né? Já a vida não é você viver sob ocupação. Ocorre o assassinato dessa criança. E sabe o que é que acontece? O exército de Israel condecora essa saudade. Que absurdo. Legitima essa violação dos direitos humanos. Então, são tantas atrocidades que acontecem e a gente continua pesquisando, né? A gente já falou das crianças, já nós vamos falar das mulheres.
é o dia a dia do povo palestino, é o dia a dia da luta pela preservação da vida. De sofrimento, né, De André? sofrimento. Eu, assim, tipo, contei essa história, mas a gente também vai passar. Eu tô controlando, tá? Tudo bem. Olhando A gente pode falar também um pouquinho do papel da mulher. O papel da mulher. Vamos falar um pouquinho do papel da mulher. Porque... Mas antes, deixa eu ver aqui um recadinho. Eita, deixa eu tem ver aqui. muitos recadinhos aqui conosco. Tem sim, tem bastante. Deixa eu ver aqui. A Manuela Simões. Parabéns pelo programa, pela iniciativa de facilitar o entendimento em um tema tão complexo para o grande público. Informação séria é a grande arma contra as tempestades de mentiras a que somos vítimas. Deixa eu ver aqui. Absoluta. Todos os dias. Aí tem o Pedro Valença. André, por que no Brasil a causa palestina é apoiada apenas pelos partidos de esquerda e em outros países a causa é apoiada por movimentos de direita e esquerda? Vocês querem que eu responda? Pode ser. Essa resposta termina sendo fácil, porque aqui os partidos de direita aqui estão vinculados a esse sionismo cristão, que é essa doutrina, essa teoria que se imiscuiu no seio das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais e dos movimentos católicos carismáticos, opus desses movimentos conservadores. Porque o surgimento da igreja evangélica, por exemplo, aqui no Brasil, ela vem dos missionários dos Estados Unidos, das missionárias. E aí a gente tem que pensar que os Estados Unidos, eles se consideram os senhores do mundo, né? Essa coisa de os Estados Unidos acreditar que tem o destino manifesto, ter sido escolhido de forma divina para promover a civilização deles no mundo. Por isso eles estão fazendo guerra aí pelo mundo inteiro, né? Então, no caso do Brasil, o sionismo cristão se introjeta nessas igrejas desse cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, digamos assim, esse pessoal mais conservador, de uma leitura mais fundamentalista dos textos, e aí a gente tenta dialogar com essas pessoas cristãs, católicas, romanas, conservadoras e as evangélicas pentecostais e neopentecostais, de que elas precisam questionar essa tirania do púlpito, porque nem sempre o que o pastor, o reverendo, a reverenda fala naquele púlpito está de acordo com a verdade histórica, porque você, nas escrituras sagradas, você tem como manipular textos, e você não tem que se basear em escrituras sagradas para uma questão histórica. No caso do Brasil, em relação aos partidos políticos, os partidos de esquerda se identificam mais com a causa palestina, porque nos partidos de direita existe essa maior vinculação. Eu falo de uma teoideologia que está na arena eleitoral brasileira. Você teve o último presidente se elegendo com uma parcela grande de pessoas, principalmente das camadas evangélicas. A gente já falou aqui dessas lideranças como o pastor Everaldo, Flor de Lis, sim, e o pessoal, Clarissa Teste, né, esse pessoal que foi lá com aquele absurdo lá do aborto. Enfim, a gente precisa começar a ter uma visão mais crítica, inclusive, dessas lideranças religiosas nossas, né? Certo. E com o papel da mulher, porque a gente tem que fechar, né, por causa do nosso tempinho. E aí a gente espera, né, porque esse foi um tema também perguntado no programa passado. Me diga aí um pouquinho desse papel da mulher. O papel da mulher na resistência palestina. Aí a gente precisa pensar que no Brasil, no mundo inteiro e na Palestina também, nós vivemos uma sociedade machista, uma sociedade androcêntrica. Então, não tem diferença. Você imagine que a mulher palestina, além de estar submetida a uma ocupação, ela precisa enfrentar o machismo nosso de cada dia. Isso é a realidade. E uma violação de direito muito grande para essas mulheres, né? É igual. O machismo, ele é assim aqui no Brasil, ele vai ser assim na Palestina, vai ser assim em Israel, vai ser assim nos Estados Unidos, né? O machismo é uma marca da nossa sociedade. Essa sociedade, a gente fala falocrática, né?
Aí eu vou dar um exemplo, depois eu chego em falar uma ativista, Raquel Core, que foi morta pelo exército de Israel, que a retroescravadeira carrega ela assim, Raquel Core, né? Aí eu vou dar exemplos de mulheres palestinas, a Red Tamim, presa durante tanto tempo por enfrentar soldados israelenses, mas eu vou dar um exemplo. Essa semana teve um debate virtual na minha categoria, e aí o convidado foi um representante que até já foi parlamentar da minha categoria, né? E eu inclusive não assisti esse programa, não vou assistir esse debate não, sobre assuntos da... Por quê? Porque em 2008 eu estava num congresso da minha categoria, eu era delegado do congresso, né? Delegado, assim, pelo estado de Pernambuco, foi um congresso nacional. E o que aconteceu? Nos primeiros dias de congresso, normalmente são as teses, né, que são apresentadas, né, o papel do movimento sindical, a conjuntura política, mas o pessoal organiza os congressos anuais para eleger as diretorias, ou bianuais, enfim, depende da categoria, para eleger as diretorias e votar temas mais polêmicos, digamos assim, os rumos da categoria. E aí, já era o domingo de eleição, eu, junto de um grupo político específico da minha categoria, e no outro grupo político, aliás, de partidos, aí eu quero falar de partidos de esquerda, inclusive, porque aí o machismo, se Pedro Valença perguntou sobre a questão do apoio a partidos de esquerda à causa palestina, o machismo, ele está presente em partido de esquerda, de direita. De direita não precisa a gente nem falar que esse presidente, né, até hoje eu não entendo como mulheres votaram nesse presidente. Que reproduz um discurso machista. Porque, André, eu acredito que o machismo existe ainda com mulheres. Isso, mas assim, mulheres reproduz machistas. um discurso machista religioso, né, que usam o fenômeno religioso, e enfim, as igrejas apoiam isso. Tudo bem, vamos voltar. E aí eu estava lá no congresso, e aí desse outro grupo do partido de esquerda lá, eles têm assim, divisões, sabe, correntes do partido. Acontecia algum acordo entre eles para na hora da votação distribuir os cargos na mesa diretora da nossa categoria. Pelo jeito, da noite do sábado para o domingo de manhã, houve esse ex-parlamentar inclusive, descumpriu o acordo, e uma mulher de uma outra corrente deles lá, do mesmo partido lá, de esquerda, foi que, assim, de manhã cedo lá, ia começar as plenárias, começou a questionar ele. E aí, de repente, chamou ele de crápula, de canalha, né? Eu tava lá atrás, sentado esperando começar, eu e esse outro companheiro meu, que estávamos de outra corrente política, mas de esquerda também, tá? E aí, o que acontece? Esse cidadão parte para agredir a mulher. Na nossa frente, na frente dele, lá, eu distante, né? E aí entra a turma chama deixa disso, né? Mas não acontece agressão física, mas houve o movimento dele agredir. Na hora, eu virei para esse meu colega, a gente era do mesmo grupo, eu vou entrar com uma ação de repúdio aqui, que é absurdo. Eu fiquei indignado, né? É absurdo, uma ação de repúdio contra esse sujeito aqui. Aí esse 2008, esse colega que eu estava com ele do mesmo grupo, assim, político, ele disse: não, André, isso é problema deles, deixa pra lá, vamos se meter nisso não. Sabe o que eu fiz? Sabe aquela história de briga de marido e mulher, se mete a colher? A gente mete sim. Aí a minha masculinidade tóxica, eu tô confessando aqui, porque é bom, né? Eu falei aqui, tirania do púlpito, a gente tem imagens, o religioso ele é verdadeiro, não? As pessoas às vezes têm uma retórica, as pessoas constroem uma imagem da gente como sendo positiva. Não, nós somos pessoas falhas, nós somos seres humanos. E aí eu não fiz nada até hoje. Aí eu não convivi ainda com minhas queridas reverendas e lideranças da minha igreja, que são feministas e me ensinaram muitas coisas, mas elas, se estiverem escutando ou verem depois na transmissão no Facebook, fica na página, eu acho que elas vão me dar uma reprimenda, vão mandar eu rezar sem Pai Nossos, enfim, né? Mas não é pra gente sorrir não, que é uma situação muito triste. Então, essa realidade do machismo, inclusive, eu acho que quando Jesus chega lá
no julgamento final e ele for abrir meu livro da vida, sabe? Ele não vai perguntar se eu fumei cigarro, fumei maconha, se eu bebi vinho todo final de semana, se eu dancei, se eu, enfim, me diverti. Mas sim suas ações, né? Ele vai perguntar: André, como é que você, naquele dia, lá naquele congresso, você se omitiu diante de uma agressão a uma mulher? Como é que você se omite hoje diante do que está acontecendo nesse país? Você fica aí dizendo que não vai para a rua protestar por causa de não fazer a aglomeração. Era para você estar na rua protestando e tentando mudar essa realidade desse país. Jesus vai dizer isso. Assim, isso é pecado, isso é falha, né? Assim, Jesus a omissão, né? Ainda bem, isso. Eu carrego esse pecado, né? Eu carrego essas culpas, né? Mas não carrego o pecado de ter digitado 17 e sujado as mãos de sangue. Isso graças a Allah não, tá? Ótimo. Allah, Deus, God, é a mesma figura, a mesma divindade sagrada, tá? Então, aí o machismo, ele está presente em toda a sociedade. E vocês imaginem que a mulher palestina, ela enfrenta o machismo no dia a dia e tem que enfrentar a opressão. E ela vem assumindo a liderança nos movimentos de resistência. Por quê? Porque já não tem tantos homens. Os homens estão presos, estão encarcerados. Os adolescentes, as meninas, a Red Tamimi presa na Palestina, passou anos, meses e meses presas. E Israel faz o seguinte: daqui a 6 meses eu vou julgar você. Quando chega daqui a 6 meses, não julga. E quando uma criança menina, a Red Tamimi, vai para o julgamento, eles só falam em hebraico, eles não falam em árabe. Você não tem direito à defesa, são violações constantes. Então, constantemente. E aí eu acho, finalizar, tá? Nádia e Solange, dizendo que a entrega da mulher palestina é tão grande, e a gente falou nessas questões de aborto, de corpos, nessa discussão. As mulheres palestinas, elas entregam o próprio corpo, porque elas servem, inclusive, disponibilizam seus corpos para cada vez mais terem mártires, terem crianças, terem palestinos e palestinas povoando a terra e lutando pela a resistência, pela história da pela criação, vida, pela história. né? Assim, até o corpo elas oferecem. Quer mais exemplo de garra, de firmeza, de resistência? E aí não dá para eu também aqui entrar se isso é de uma forma de opressão ou se é natural a mulher oferecer isso tudo, oferecer a vida em favor da causa palestina. Enfim, não sei se eu vou falar mais sobre esse assunto, mas eu queria falar para as pessoas que nos acompanham no Facebook e também na rádio Calite FM para pesquisarem, né, para procurarem descobrir. Nós temos páginas da FEPAL, do Ibraspal, Instituto Brasil Palestina. Hoje até eu vou estar num debate às 5 horas da tarde lá. Curtirem a página da Aliança Palestina Recife, acompanharem as notícias e se solidarizarem com a causa palestina, né? Assim como diversos artistas do mundo inteiro, acompanhar o movimento BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimentos e sanções. Enfim, são muitas possibilidades. Exato. E a frase é no final, né? Exato, a frase é no final. Bom, agora, né, a gente vai iniciar nossa parte, né? A segunda parte, rapidinho, nosso momento blá blá blá, né? Bom, É verdade. Exatamente. Já Sol. agradecendo já o pessoal que está aqui, né, Isso. vendo a gente, né, como o Pedro, que a gente já falou, a Manina, ela já deixou outro recadinho aqui, ó. Quando a fé passa a ser titulada pelas instituições religiosas, entre aspas, dogmáticas, ficam fora dos preceitos do amor ao próximo, se distanciam da humanidade e de praticar o bem e o respeito ao próximo. Exato, né? E hoje, né, iniciamos o programa falando sobre Covid, não foi? Você falou do número, o André trouxe aqui pra gente do grande número de pessoas que morreram em razão do Covid, né? Mas como hoje, né, é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, né, que está também associado ao Covid, porque quem está aí acometido com a doença tem muito mais probabilidade de vir a óbito, né, em razão do próprio funcionamento do organismo, né? Bom, a epidemia global do tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano por doença crônica não transmissíveis, né, relacionada ao consumo do fumo.
das quais cerca de 1,2 milhão ocorre em não fumante, né? Que morre exatamente de doenças relacionadas ao tabagismo passivo, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente está do lado de quem fuma, a gente é um fumante. A gente fuma por tabela. A gente fuma por tabela. E você vê que o número de pessoas, né, 8 milhões e 1,2 milhões morre por ser passivo, também é um número muito grande, né? O tabagismo, que é fator de risco para a transmissão do vírus e para o desenvolvimento de forma mais grave de doença do Covid, né? Isso. A gente sabe muito bem que, inclusive, a discussão do tabagismo, dentre outras coisas, está relacionada até nos restaurantes, quando a gente vai, Sim, aquela coisa sim. toda. Mas em razão do dinheiro, né? Essas políticas, né, de combate ao fumo, para estar no nosso Brasil demora muito, porque a indústria cai em cima pesada, né, do dinheiro. Antes, quando eu era criança, Nádia, eu via muitos comerciais sobre o cigarro, né? Ela que era turma jovem, fumando um cigarro, e eu ficava pensando, meu Deus, será que quando eu ficar adolescente eu vou ter que fazer isso? Porque eu não suportava a ideia. Hollywood e o sucesso. Hollywood e o sucesso, exatamente. Aí, como a gente vê que a mídia tem uma força muito grande influencia os jovens nisso também. Exato, né? E essa política, né? Influencia mal, na verdade. Exato, mal, né? Foi colocado bem tardia, né? Mas aí hoje a gente está com um avanço muito grande nessas campanhas aí na mídia, né? Que foi obrigado que atrás do cigarro, não sei se vocês sabem, Sim, sim. tem algumas doenças, né? Para tentar orientar. Só que eu não sei se é muito possível, né? Inclusive impotência sexual. Atenção, homem. Se você fumar, você não vai ter muito amor pra dar, não, viu? Exatamente, É olha o verdade. cuidado, né? Então a gente traz um alerta, porque o programa Oxe Mulher também é isso. É orientar você, ouvinte, que está em casa, você, internauta, a estar informado, né? Porque A ter uma vida melhor, a né, ter uma Nádia? vida melhor, porque Qualidade de vida. qualidade de vida, né? Porque saúde, a gente pode até passar por algum tipo de necessidade, mas se a gente está bem, com saúde, a gente consegue superar outros problemas, né? E a gente sabe que o uso do fumo em exagero causa problemas de câncer, né? Em decorrência do fumo na boca, na traqueia, na faringe, laringe, esôfago, pâncreas, rins, fígado, bexiga e dentre outros, né? Veja só o número de doenças em razão do fumo. Vale aí a consciência de cada um, né? Porque eu já ouvi muita gente dizer, ou se beber ou se fumar eu morro, se eu beber ou se não fumar também morro. Então, eles Exato. pensam dessa forma. Infelizmente. E o que fazer com essa população, né, que tem esse O que pensamento? fazer, O que né? fazer também dessa população que não acredita no Covid, né? Que Sim. não acredita. A gente vê números de pessoas, a gente deixou de ter estatística para ter nome de pessoas, né? É um vizinho, é um tio, é um parente próximo, é um conhecido, né? E é lamentável e triste, né? E ainda com a abertura econômica aí, né? A gente consegue visualizar que as pessoas estão retomando suas atividades, parecendo que está tudo normal. É verdade. Bom, e tem uma frase para o dia de hoje. Você quer comentar alguma coisa a mais? Não, era só um recadinho aqui da nossa Manina Guiar, se você tem condições de ler. Não, pode falar. Então pronto, ela colocou aqui: a cultura do machismo precisa ser dia a dia enfrentada. Mesmo nós mulheres acabamos sendo envolvidas por ela, porque somos levadas a acreditar que somos inferiores e devemos submissão aos homens. Conseguiram banalizar essa violência, designando o que é papel de mulher e de homem. O movimento feminista rompe e denuncia essa supremacia dos homens que compactuam com ela. E aí, só um parênteses, como o movimento feminista denuncia, aí as pessoas conservadoras, os grupos que querem reproduzir esse machismo nosso cada dia, aí tentam colocar uma pecha de ser um movimento assim, sem muito valor. E aí, graças ao movimento feminista, historicamente, é que hoje as mulheres estão assumindo papéis importantes na sociedade, e cada vez a gente precisa conseguir construir essa igualdade, né? É verdade. Exatamente, né? Por isso aqui, né? Nós mulheres estamos aqui à Eu frente gostaria do que você programa. lesse um recadinho aqui da Paula, é o último recadinho de hoje. Deixa eu ver aqui. se Dá eu pra ver aí? consigo. Deixa eu voltar aqui. Estamos bem, viu? Muita gente participando. Agradeço Graças a desde Deus. já, né? A Paula diz: na década do surgimento do feminismo, inclusive, o uso do tabaco era um sinal de mulher forte. Isso. Ainda bem que as próprias lutas estão se desprendendo desse estigmas, que na verdade só nos fazem mal. É isso mesmo. Aliás, eu lembro de uma historinha já no finalzinho aqui da minha mãe. Ela dizia que minha mãe foi fumante por muitos anos. Ela começou logo cedo. Uma vez ela estava na calçada da frente da casa dela fumando. O irmão dela chegou
chegou e perguntou o que, é que ela estava fazendo ali no meio da rua fumando. Se ela era uma prostituta para estar fazendo isso. Exato, né? Porque a situação antes era uma espécie de falso empoderamento, né? Porque era aquelas mulheres fumando cigarro naquela pose, assim, né? Que representavam supostamente uma ideia de poder, né? Quando na verdade tem muito mais, faz muito mais mal, não é isso? Exatamente. Mas naquele contexto, assim, a gente tem que também fazer uma vírgula, né, fazer um parênteses, que naquele contexto poderia sim significar algo emancipatório, né? Sim. Assim, De igualdade, né? Porque eram os você não homens consegue- e mulheres. A gente tem dificuldade de fazer a leitura da realidade atual. É só mais na frente que a gente consegue perceber como, assim, aí eu dou o exemplo, né? Como eu me enxergo hoje, como eu era machista no passado, né? Porque no momento lá, na minha juventude, eu não enxergava coisas que hoje, assim, tipo, ainda permaneço com os desvios, com as falhas, né? Com o mansplaining, né? Outra série de situações que a gente precisa evoluir em relação a isso, né? É verdade. Exato. E para o dia de hoje tem alguma... Não, a gente só vai já encerrar. Ah, tá bom. Estamos no ponto. Eita, bom, então a frase do dia: o homem nasceu para lutar e sua vida é uma eterna batalha, segundo aí Thomas Carlyle. Bom, então É verdade. foi um prazer estar com nasceu vocês. pra lutar, tá? Exatamente. Então E a foi um gente vai prazer estar com encerrando. vocês. Prazer. Até o próximo programa. Obrigado, Desculpa André. interromper, mas agradecer mais uma vez. E ainda dá tempo, Solange. A Dá, justiça sim, da causa determina o direito da nossa luta. Somos rebeldes. E a nossa causa, a causa das mulheres, a causa do povo palestino, a causa dos negros, é a causa da liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Parabéns, André. Obrigada, André. Parabéns a vocês. Obrigada a todos Beijos. vocês. Obrigada, Emily, a nossa câmera girl, Nádia. Cheiro pra Paulinha, pra todo mundo que Pra participou. todo mundo. E para a semana, né? Semana que vem estaremos aqui de volta. Exatamente, com mais informações sobre saúde. Fique ligadinho conosco. Coisa tá bom? boa, coisa boa. Cheiro.